Olá pessoal, meu nome é Juliana Damasceno, eu sou bióloga, mestre e doutora em psicobiologia e especializada em comportamento e bem-estar felino. E aqui no nosso canal a gente conversa sobre comportamento e bem-estar de gatos. Hoje a gente vai conversar sobre o gato ideal. Será que existe uma maneira de eu escolher o gato certo para mim? Existe isso? Esse vai ser o nosso papo de hoje. Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda se essa é a sua primeira vez por aqui. Já deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você saber sobre os nossos próximos conteúdos e deixa aquele comentário se você ficar com alguma dúvida sobre esse assunto ou quiser comentar sobre algo que a gente conversou por aqui. É sempre gostoso saber a opinião de vocês e também ajuda a identificar quais são os tipos de vídeo que vocês gostam de ver por aqui. Então, será que existe alguma maneira de a gente escolher o gato ideal para mim? Será que existe uma forma de dar match com o gatinho que eu quero? Bom, pessoal, os gatos, quem está assistindo esse vídeo que já se considera gateiro, já teve ou tem gatos, sabe que cada gato é diferente um do outro. Cada gato é único. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que cada gato é uma pessoa. Por que eu falo isso? Porque eles são tão únicos que sim, eles podem ser considerados tão individuais quanto nós, que somos tão diferentes uns dos outros. Mas é claro que existe o padrão comportamental da espécie gato, né? Felis silvestris catus, que é a espécie do gato doméstico. Existe o padrão comportamental e existem as personalidades dos gatos. Sim, gatos possuem personalidade e assim como as nossas, as humanas, podem ser classificadas, a dos gatos também pode. E o que acontece? Muitos tutores, humanos no geral, ao procurarem um gatinho, muitas vezes possuem expectativas em relação àquele indivíduo. E muitas vezes a gente escolhe um gato para adquirir ou para adotar, seja de raça ou um SRD na adoção, muito pela aparência do gatinho, idade, mas a gente esquece dessa parte da personalidade, ou então do que eu espero em relação a ter um gato. Se eu sou um tutor de primeira jornada, eu preciso primeiro entender o que é ter um gato, as necessidades que um gatinho tem, o meu espaço, se eu vou ter que adaptar a minha casa, se eu já tenho animais, se eu tenho criança, como é minha rotina e como será a rotina deste novo bichinho, os cuidados essenciais. Mas eu também preciso alinhar as minhas expectativas em relação à personalidade daquele indivíduo. E o que acontece é que por esse ajuste de expectativa muitas vezes estar desalinhado, os gatos são retornados aos abrigos. E existe uma alta taxa de devolução desses animais por conta dessa expectativa versus realidade que foi quebrada, porque nós não pensamos, o tutor não pensou na questão de quem é esse gatinho que ele queria. Ele não imaginava que aquilo que ele tinha na cabeça dele de ideia de ter um gato seria diferente do que o gato que ele recebeu em casa. Por isso, nos Estados Unidos, a SPK, que é a Sociedade Americana contra a Crueldade Animal, desenvolveu um padrão, um protocolo que é aplicado, que se chama Meet Your Match, que a gente determina as características da personalidade dos gatos e depois de fazer uma ficha para identificar as personalidades e as características dos tutores, encontra os gatinhos ideais para cada tutor. Aqui no Brasil, recentemente, a pesquisadora Naila Fukimoto, que também é comportamentalista, desenvolveu este protocolo adaptado às necessidades dos abrigos brasileiros. Então nós já temos, vamos dizer assim, que o Tinder, eu não sei nem se eu poderia falar aqui Tinder, né? Mas nós temos a forma de dar o match ideal tutor
e gato. Bom, pessoal, é claro que esse protocolo, ele precisa de uma ficha para ser preenchida, a gente precisa também alinhar os gatinhos dentro de cada padrão dessas características para a gente dar um match. Mas a gente não precisa necessariamente ter esse teste aplicado para a gente entender que essa preocupação precisa acontecer, que nós temos que nos conscientizar disso e conscientizarmos outros gateiros que estão aí se aventurando neste mundo felino. Quando nós procuramos um gato, a gente precisa entender quais são as nossas expectativas em relação a ele, o tempo, a rotina e o tipo do gatinho que vai chegar na nossa casa. Então é super importante, mesmo se você for adquirir um gato em um gatil, ou se você for adotar um gato, você procurar saber na instituição na qual você está lá, né, indo atrás do gatinho para adquiri-lo, saber como é aquele indivíduo. E como que a gente pode fazer isso? Fazendo algumas perguntas. Então, por exemplo, um gatinho que se demonstra mais brincalhão, mais agitado, que ele gosta de interagir com os outros gatos, que ele pede a atenção dos humanos, ele vai ser um gato que dentro de casa ele vai demandar atenção. Ele vai precisar de um alto gasto energético. Muitas vezes ele vai procurar outros gatos para se relacionar socialmente. Então a gente precisa entender que esse gatinho que vai chegar vai ser um gatinho com alta taxa de energia e que ele vai enxergar outros gatos como os parceirinhos e ele vai na direção deles para querer realizar comportamentos sociais e que ele vai requerer atenção humana. Se a gente pergunta do gatinho, o gatinho ele já é mais tímido, ele não procura tantos outros gatos ou ele procura ficar mais isolado no ambiente, a gente já sabe que aquele gato ele vai querer ter o seu espaço em casa, que ele não vai gostar de interagir com os outros gatos, né? A tendência dele procurar outros gatos para interação vai ser menor. Então são algumas questões que a gente pode fazer para as pessoas que estão ali na lida diária dos gatos, que vão saber passar as características para vocês identificarem quem vai ser o gato mais ideal para que venha na sua casa complementar a sua família. É claro que muitas vezes os gatos surgem na nossa vida, né, de diversas maneiras, mas se você estiver buscando uma companhia felina, se for a primeira vez que você está entrando nesse universo dos gatos, ou se então você quer um companheirinho para o seu gato, bom, é importante a gente entender que quando a gente vai adicionar um gato em casa, quando a gente vai introduzir um gatinho em casa já tendo gatos, existe a maneira certa de fazer. Aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre algumas dicas da introdução de um novo gato. Então não é tão simples assim colocar um gatinho. E ainda mais é super importante a gente ter este perfil de quem é este gato que a gente vai colocar no nosso grupo já existente. Ou então que seja só um único gato, mas quem vai ser o perfeito match ali para a personalidade deste ou desses gatinhos já existentes nessa casa. Mesmo realizando o procedimento de adaptação, é super importante a gente pensar em tudo isso. Então, para a gente ter um novo gatinho ou ter o primeiro gatinho, é importante a gente entender qual é a nossa rotina, quem é esse gato que nós estamos esperando, então a expectativa, e procurar saber sobre a personalidade daquele gatinho que vai chegar na nossa casa. Doutora Juliana, mas e a idade interfere nessa personalidade? Bom, pessoal, muitos comportamentos a gente consegue já observar nos gatos desde filhote. É claro que quando o gatinho ele é mais velho, a personalidade dele é um pouco mais definida, mas já é possível super identificar nos filhotinhos, principalmente na fase ali depois do 3º mês, como é a relação dele com outros gatos, com humanos e também em relação ao próprio ambiente. Todos esses fatores têm relação direta com a personalidade dos gatinhos. Se vocês gostaram desse assunto, se vocês gostariam que eu me aprofundasse mais sobre esse assunto de personalidade dos gatos, deixa seu comentário aqui que eu faço outro vídeo sobre esse tema. Um beijo e até o próximo vídeo.